Boa noite a todos e a todas. Em nome do movimento Eu Luto, Brumadinho Vive, eu quero dar as boas-vindas ao professor Sandro de Gasparo, que vem nos brindar com tão importante palestra, Desenvolvimento Territorial de Brumadinho, papel da economia, da funcionalidade e da cooperação na busca de alternativas à mineração. Este é um tema que nos é muito caro, neste momento que Brumadinho vive um trauma sem precedentes. E que nós enfrentamos como sociedade local inúmeros desafios, que não diferem muito dos desafios da realidade social do país. Fragmentação social, extrema desconfiança interpessoal, individualismo muito exacerbado, insuficiência de participação social. Então, o movimento Eu Luto, que se forma pela articulação de pessoas moradoras de Brumadinho e de pessoas com fortes laços com a cidade, defende, assim como muitos movimentos locais, que a população tenha protagonismo nas escolhas sobre o seu futuro e na reconstrução da sua economia e das suas possibilidades de qualidade de vida e desenvolvimento local. Então, é com muita alegria que a gente recebe o professor Sandro, e a gente agradece demais, né, ao esforço da UFMG, da PUC, e da Embaixada da França. Então, cada um desses representantes vão dar as boas-vindas, explicar um pouco o que é a participação deles nesse processo. E depois, eu queria, só antes de passar a palavra para o professor Francisco, que vai ser, né, o nosso coordenador do evento, nosso mediador aqui, eu queria pedir a vocês que atentassem muito, que tem uma lista de presença que vai, né, circular entre vocês, e é extremamente importante que vocês assinem, porque é por ela que vão ser emitidos os certificados, e cuidem de colocar o e-mail bem legível, porque isso também é muito importante para que vocês recebam o certificado. Além disso, queria pedir que vocês se atentassem às bandeiras que foram trazidas pelo MAB, né, o Movimento dos Atingidos por Barragens, bandeiras que foram bordadas por pessoas atingidas de Brumadinho e de outras localidades, que exprimem muito o drama, né, vivido por essas pessoas, e que vocês vão ter a oportunidade de ver de perto o símbolo, né, da forma como eles se sentem. Então, muito obrigada pela presença, e eu espero que nós tenhamos uma boa condição de colaborarmos para construirmos juntos o nosso futuro. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Eu queria fazer uma apresentação rápida, um pouco da trajetória que a gente já fez junto com essa equipe da França. O Sandro ele vai explicar isso. Vocês já tiveram um evento aqui com o Cristiano Duterte também, que apresentou essa experiência no norte da França de reconversão econômica com o fim da mineração do carvão. Nós acabamos de submeter um projeto para pleitear recursos junto ao Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Fundacentro, o INSEE e outras instituições, que vai permitir que a gente monte uma equipe para iniciar de forma mais prática e concreta essas ações de reconversão. E não apenas essas palestras, acho que servem como motivação inicial, e, além disso, para desenvolver um critério, um aspecto que é essencial no projeto para que ele dê certo, que é o que a gente chama de governança local.
Eu sou da engenharia de produção e com essa equipe também a gente fazemos muitas reservas a ações que são conduzidas de cima ou por agentes externos, sem se apoiar nos agentes internos que vão orientar em que direção que essa economia deve se desenvolver. Então, não precisa dizer muito que no Brasil todos os planos econômicos de desenvolvimento, a gente está esperando até hoje esse país do futuro se realizar e ele nunca acontece. Não, às vezes, por falta de recursos, porque os recursos não são bem aproveitados. Sempre corre-se esse risco, como está acontecendo em Mariana, que os recursos, os milhões que estão sendo utilizados, eles não estão gerando resultados para resolver os problemas que foram criados. Então, o que a gente quer com esse projeto é começar numa escala pequena, mas demonstrar na prática que é possível fazer esse desenvolvimento, fazer essa diferença, desde que se trabalhe de uma maneira diferente. Eu acho que o objetivo do Sandro é nos apresentar, nos dar as ideias do que é esse desenvolvimento econômico com essa governança local. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou muito impressionado de estar aqui hoje, porque na Embaixada também seguimos o que aconteceu aqui. Foi muito emocionante para nós e para mim, que represento a Embaixada de França aqui no Minas Gerais. É muito importante. Já trabalhamos muito com a UFMG, com a INCA, com a PUC. Tem muita relação de cooperação entre Minas Gerais e a França no todo o domínio da cultura, da universidade, a técnica também. E para nós é muito importante dar este apoio de troca de experiência, de troca de peritos entre França e o Minas Gerais. Acho que já há muito tempo que nós trabalhamos com a equipa do professor Francisco e também com a NCA. Espero que esta contribuição vai ser não só uma contribuição intelectual, mas também uma contribuição prática. E espero que a palestra de hoje vai dar um passo suplementar na nossa cooperação. Muito obrigado. Luciano. Boa noite. Em nome da equipe aí do INSEA e de todas as entidades que compõem o Observatório, da Reciclagem Inclusiva Solidária, que é uma rede, de produção de conhecimentos, queria cumprimentar todos vocês, agradecer pela disponibilidade aí dessa noite, desde o primeiro momento, desde a primeira reunião que nasceu o Eu Luto, a gente vem acompanhando um pouco o desenvolvimento de vocês, seja em alguns momentos presenciais, mas muito aí nos grupos de discussão, e nós vimos que tinha uma sinergia muito grande entre as aspirações que o movimento tem de pensar uma nova governança, um novo caminho, novas alternativas, a partir da cooperação entre os agentes, entre a sociedade, que é exatamente esse o espírito, que nos une aqui nessa noite. E a experiência francesa de Brumadinho há muito tempo, então a gente acha que a questão da reciclagem é um tema que pode também nos unir, porque o lixo também é um problema, mas existem outras alternativas econômicas que podem ser conectadas, reativadas, e gerar um outro modelo econômico, um outro modo de viver e de compartilhar os valores, fazendo sempre a memória, que acho que um pouco as bandeiras ali nos lembra daqueles que foram, mas que nos inspira, apesar da dor, a pensar um horizonte novo. E eu acho que isso é que nos motiva, e esperamos que essa noite seja bastante produtiva, e que deixe bastante lições para fortalecer cada vez mais esse movimento de vocês, e também estamos sempre à disposição para essa cooperação com vocês. Boa noite. Queria também convidar a professora Carolina Rezende, representante do pró-reitor de extensão da PUC Minas, para dar as boas-vindas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, estou em nome da PUC, nessa parceria que já vinha desde janeiro,
E já tivemos hoje uma tarde muito produtiva, em que a gente pôde refletir sobre os métodos, né, de intervenção. E tenho vindo a Brumadinho, pessoalmente, com a equipe da PUC, em função dessa necessidade da gente reaquecer os laços, né, reinventar nossos vínculos, porque, da forma como a gente vem ou vinha levando nossas vidas, nós acabamos sendo muito surpreendidos por algo que foi inimaginável, né? Isso que é a sensação da gente que não somos nós que não somos de Brumadinho, mas que estamos em contato com a comunidade. Então, a PUC hoje está com 16 projetos de extensão em várias áreas, todos eles voltados para Brumadinho, né? Então, a partir desse mês de agosto, provavelmente quem é daqui vai se deparar bastante com pessoas, com estudantes, com professores de vários cursos, e nós estamos buscando fazer essa ação de forma integrada, pensando nessa valorização dos vínculos, de fazermos juntos, de construirmos. Então, por isso que, para nós, é muito importante estar aqui hoje e permanecer juntos nessa construção que está nascendo, que vai ter que acontecer, né? Nós não vamos permanecer parados, né? Nós tivemos um período de choque, mas agora a gente precisa tomar decisões e agir. Então, os projetos que todos estão voltados para essa promoção, para a emancipação, para diálogo, para a conquista de direitos, e a gente está, então, esperançoso, né? Não vou dizer otimista, porque é difícil dizer que nós estamos otimistas diante da situação que a gente está vivendo. Mas nós acreditamos que o senso comum, que essa conjugalidade aí, né, das articulações coletivas vai funcionar, é possível, né? Então, é em cima disso que a PUC se sensibiliza e se reúne nesse grupo. Obrigada. Obrigada. Então, vamos começar, né? Eu queria convidar, então, a mesa, a gente ocupar os lugares para nós assistirmos, né, a palestra e debatermos com o professor. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Francisco, que vai ser o mediador. Bom, vou passar diretamente ao Sandro. Só fazendo uma rápida apresentação, ele deve complementar e falar da história dele. Então, ele tem formação em psicologia inicialmente, ele é da Suíça, da região italiana, e se formou em Paris com psicologia, depois como ergonomista, e atualmente compõe esse grupo que é multidisciplinar, com sociólogos, economistas, psicólogos. Ele vai explicar por que esse conjunto de conhecimentos é indispensável para fazer desenvolvimento econômico. Talvez esse seja um dos problemas que a gente vive no Brasil, de achar que economia é problema de economistas, né? E os economistas não dão conta disso, e está na hora que outras especialidades e as comunidades locais tomem a direção do desenvolvimento econômico. Boa noite. Agradeço muito o movimento e o luto do Brumadinho Vive e os outros parceiros da organização desta palestra. Muito obrigado pelo convite, né? Eu vou tentar falar em português. Se tem alguma dúvida ou alguma coisa assim que não fica clara, vocês podem pedir. Mas acho que é mais assim fácil, fluente, do que fazer a tradução. Bom, só uma palavra de introdução para falar que eu vi aqui com muita emoção, porque mesmo de longe eu vi as imagens assim no internet do que aconteceu no mês de janeiro. Eu assisti também vários vídeos, né, nessa sala aqui, então
uma honra também de participar desse espaço de fala pública, que são muitos necessários, né, para elaborar coletivamente, para construir alguma nova coisa. E como indica o nome do movimento, tem o tempo do luto, que é o primeiro tempo, tem depois o tempo da luta para as reivindicações necessárias, né, para o reconhecimento do que aconteceu. E depois tem também o tempo para refletir, para voltar numa reflexão e para tentar de construir também um outro caminho, como falou o Luciano, né, que é a questão da busca de uma alternativa à mineração, apesar da importância que tem essa indústria na história do território. Então, estou falando isso para dizer que eu não sei em qual tempo vocês estão, e talvez que cada um tenha o tempo, né, próprio, pessoal, entre o luto, a luta e a reflexão. Então, vou tentar falar, mas com muito cuidado, assim, para tentar respeitar os processos de cada um e tentar, assim, no coletivo, de acabar, assim, construir uma nova perspectiva. Um segundo ponto da introdução é que eu vou falar, assim, pode aparecer muito teórico, conceitual, assim, mas não tem que pegar isso como um modelo, assim, a aplicar, mas é mais são mais ensinos, né, da experiência da gente na França, onde no norte tinha também uma região, várias regiões de mineração, que a mineração fechou na França, a indústria, há 20 anos, 30 anos, mais ou menos. Então, tive também um período muito difícil de reconversão, que ainda está lá, né? E a gente trabalhou bastante, né, num desses territórios da mineração. Então, o que eu vou falar é mais um retorno de experiência, né, de ensinos que vou propor de compartilhar com vocês, para discutir depois também se faz sentido com a experiência de vocês ou não, com particularidades territoriais que também tem que ser tomado em conta. Então, o Atemis é um laboratório de pesquisa e intervenção. É o projeto, né, do começo de articular dimensões de intervenção, de ação, de acompanhamento de projeto, de empresas, dentro das empresas, mais no nível territorial, com prefeituras também, com movimentos mais sociais, territorializados. E para fazer isso, num momento histórico no qual nós estamos, e vou falar sobre isso, que é um momento de mudança muito, muito grande. Né? E a questão, o que falou, né, que essa questão do desafio aqui da mineração em uma ressonância com desafios que são no globo inteiro, né, no mundo inteiro. Tem uma mudança fundamental de uma transformação assim, de formas de produção, de trocas, de formas de trocas econômicas. Tem problemas sociais, tem problemas do meio ambiente. Então tem que mudar no mundo inteiro a dinâmica, assim, de produção que a gente está vivendo desde o início da modernidade, né? Então, são coisas muito, muito profundas, assim, muito presentes na nossa história, na nossa cabeça, nas nossas identidades. Então, tudo isso que tem que ser trabalhado. Então, a Temis, então, essa questão da intervenção, mas também de pesquisa. Por que a pesquisa? Porque a gente não tem a solução.
a solução do qual é a alternativa à mineração em Brumadinho não está escrita. Tem que ser pensada, inventada, criada pelas pessoas, numa forma que possa responder às necessidades, às aspirações e aos desejos também das pessoas, na projeção, assim, numa sociedade mais sustentável. Então, tem que pesquisar, tem que buscar, tem que aplicar esse processo da pesquisa, não só num sentido acadêmico, mas dentro da ação. E então, essa questão da Temis é como fazer o laço entre experiências concretas, que são primeiras, e o campo do conhecimento, e a gente sempre precisa, né, da história do pensamento, da história do que já aconteceu, para fazer assim uma ressonância entre os dois e construir uma nova maneira de pensar as coisas. E o segundo ponto que colocou o Chico é a questão da pluridisciplinaridade, porque a questão das transformações do trabalho, das transformações do modelo econômico, elas convocam toda uma série, né, de questões que não pertencem só ao campo de uma disciplina. Né? Então, tem que mobilizar economistas, tem que mobilizar sociólogos, tem que mobilizar psicólogos também. Tem toda essa questão muito íntima também da relação com a cultura, com uma tradição. Então, tem que mobilizar vários especialistas, né? Mas o lugar do encontro é no campo, é na ação, nas formas de invenção assim, emergentes e com as pessoas que são mais diretamente envolvidas nas questões. E é um ponto assim, muito importante no que a gente está tentando, né, desenvolver na França, aqui, na cooperação entre nós. Vamos lá. O que é a economia da funcionalidade da cooperação? Então, o suporte é em francês. Ao menos tem só algumas imagens assim traduzidas. É mais um suporte para mim, né? Eu vou tentar traduzir. A economia da funcionalidade da cooperação tem 3 termos que dão para entender o que tem atrás disso. A primeira coisa é de se entender sobre o que a gente chama de modelo econômico. E além do modelo, a questão da dinâmica econômica, né? Na sociedade hoje tem um laço muito forte entre a questão da economia e a questão da finança. E o discurso sobre a finança acabou para ocupar tudo o campo da economia. Então, primeira coisa muito importante de lembrar que a questão da economia não é prioritariamente a questão do dinheiro, do lucro, da moeda, dos financiamentos. E a gente coloca 3 dimensões da dinâmica econômica. Sim, desculpa. Faz. Tá, legal. Obrigado. Tem 3 dimensões do modelo econômico, da dinâmica econômica, né? Mais uma dinâmica que um modelo assim estático. Né? Primeira é a dimensão real do modelo econômico, da economia, que é o processo real de produção do valor. Né? E o valor é a utilidade. O valor é como é que o que faço pode responder às necessidades reais das pessoas, das comunidades, da sociedade. Como é que posso produzir, posso inventar, posso fazer coisas úteis? Essa é a primeira questão. E como é que o que eu produzo, assim, crio, vai ser apropriado pelas pessoas? Porque eu posso produzir um copo de água, mas se ninguém sabe que tem um copo de água, não tem um valor para assim, responder às necessidades de beber. Então, a primeira questão é a questão da dinâmica real,
que pode ser assim muito geral, muito abstrata, assim, mas que vem antes da dinâmica monetária, então do dinheiro, mas do dinheiro como meio para facilitar as trocas e a circulação. E depois tem a questão mais institucional, das regras, das convenções, das leis que estruturam a dinâmica econômica, né? Tem regras, tem leis que tem. Okay. Então são as três dimensões. O que é importante é que o que eu ouvia e que foi já colocado também na introdução é que hoje Brumadinho está assim recebendo muitos recursos financeiros e com várias intenções também. Acho que é muito importante de compartilhar com vocês essa preocupação de cuidado, porque não é o dinheiro, não são os recursos financeiros que sozinhos vão acabar de ajudar nessa perspectiva de construir uma outra dinâmica de sociabilidade, de desenvolvimento econômico, de cuidado pelo território, né? Então a questão, o recurso é necessário, né? É útil, né? Mas a questão é para fazer o quê? E para fazer o quê? A dimensão real. Para fazer o quê? Quem? Com quem? Quando? Onde? Como? O quê? É a questão fundamental do processo econômico. E aí a questão não é só de economista, porque quem, o que, como. É uma questão que tem que ser compartilhada, né, com a sociedade inteira e com vários especialistas que podem assim colocar ideias, conselhos para ajudar. Então, essa é a primeira dimensão, é a questão da economia como dinâmica real de produção para atender às necessidades fundamentais da vida da sociedade, da comunidade. Esse é o primeiro papel da economia, é esse aqui. Segunda questão é a questão da funcionalidade. O que é a funcionalidade? É uma maneira para dizer que na história da produção industrial, que nasceu com um começo da modernidade, a indústria, o que produz a indústria? A indústria é um fluxo de recursos materiais, de matéria, que tenta de colocar a utilidade das coisas, a maneira de responder. Ela coloca o valor dentro do objeto. Dentro. E a produção, tudo, então, como se o copo de água, sozinho, ele tivesse a capacidade de fazer que eu não tenho mais sede. Isso. Mas se não sei que tem um copo, se não sei como beber, que nunca bebi, o copo de água não tem nenhum valor. Esse é muito importante porque tem todo um período de desenvolvimento onde a produção de bens materiais, difusão de bens, do progresso técnico, na verdade, ajudou também o processo social. A expansão do carro para facilitar a mobilidade, de democratizar o acesso, tudo de eletrodomésticos, né, na casa, facilitou o trabalho das mulheres, né, liberou tempo, assim. Então, tive todo um período no qual essa dinâmica foi positiva, mas com os efeitos, assim, todos os efeitos sobre o meio ambiente era de fora, né? Agora o que está acontecendo é que o carro em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, o carro não é mais uma solução evidente para ajudar a ter mais mobilidade na cidade. Não.
porque está tanto cheia, tanto congestionada, que o carro sozinho não tem mais essa funcionalidade de ajudar a mobilidade. Ou a questão da comida, a comida industrial, hoje cheia de agrotóxico, não acaba mais a responder à necessidade de uma alimentação saudável. Não responde mais. Então, a questão da funcionalidade é uma maneira de romper esse laço muito forte da lógica industrial, na qual o valor é assim naturalizado dentro do objeto. Não, o objeto precisa, né, de objeto, de ferramentas, mas a qualidade da minha palestra, do que estamos vivendo aqui, a qualidade não é no valor do computador. Claro, não é só tem a qualidade do espaço, das ferramentas, do vídeo, assim, mas o que mais importa é o que está acontecendo, né? É o que coloca a questão da relação como questão central dentro do processo de criação de valor. E o que a gente fala da perspectiva do serviço, né? O serviço não é mais produzir bens materiais, mas é como pensar um desenvolvimento econômico a partir da relação. A relação como lugar de criação de valor e do valor mais importante dentro da relação. E que é o serviço, a relação de serviço. Como posso te ajudar? Tem coisas, tem objetos, mas tá. E aí? Qual é a lógica do uso, do acesso aos bens, aos serviços? Todo mundo pode ter acesso? Não. Então, o serviço assim estandardizado, padronizado, o serviço padronizado, não é uma garantia de ter acesso. Não, tem que pegar em conta a individualidade, a singularidade de cada experiência. Então, essa questão da relação de serviço, de como um profissional, um trabalhador entra em relação para construir as condições reais de acabar responder às necessidades, é uma questão central. Então, tá? É isso também que permite de responder ao desafio do desenvolvimento sustentável. Porque qual é o problema maior do desenvolvimento que não é sustentável? É que toda a dinâmica econômica está sobre um fluxo de matéria sem fim, de extração, de mineração, de extração de recursos materiais, de produção, de transformação, de distribuição, e depois de volta. E agora tem a economia circular, e volta, fluxo de matéria. Como se a gente não podia imaginar uma outra forma de criar valor que fazendo circular matéria. Então, essa perspectiva da funcionalidade, do serviço, da relação, é uma maneira também de pensar a possibilidade de um desenvolvimento econômico, porque a gente precisa de um desenvolvimento, fazer mais, assim, a melhorar as coisas, e também ter noção de capitalização, de acumulação do valor, e não só na forma do dinheiro, mas também acumulação de cultura, acumulação de valores imateriais, de valores relacionais. Quando você fala que tem desconfiança na população, é um problema. Como é que a gente consiga fazer experiências positivas para ter a experiência da confiança e capitalizar esta experiência? E fazer acumular o valor da confiança. Então, a questão do desenvolvimento é claro, né? Como fazer sempre mais, melhorar. Mas o sempre mais que não é o fluxo de matéria. Então, a questão é como ter um desenvolvimento com um decrescimento dos recursos materiais. Acho que é esse aqui o maior desafio que está aqui, como está no mundo inteiro, como está na França,
como está em todos os países assim, que estão pegados assim, nesse tipo de desenvolvimento, como pensar um crescimento social, um desenvolvimento econômico, independente, desalienado, porque ele está muito alienado nos recursos materiais. Ao ponto que tem muito poder, muitas relações de poder, como desligar, como desalienar a economia do fluxo de matéria, para decrescer a exploração dos recursos materiais. Então, a gente fala e a questão a questão da cooperação. A questão da cooperação é a centralidade do trabalho. Porque na produção de objeto, o que conta é a técnica. É a melhoria técnica para pegar sempre menos tempo para produzir a mesma coisa. Né? A produtividade é pegar menos tempo para fazer sempre mais. O trabalho não conta. O trabalho são tarefas assim, não tem valorização. A questão da relação, quando você coloca a dimensão do valor dentro da relação, o trabalho, não como emprego, mas o trabalho como atividade, como fazer concreto, como experiência, como formas de engajamento das pessoas dentro da atividade, a vontade de fazer bem, de olhar as pessoas pela qual você trabalha, né? Assim, tem essa questão da centralidade da experiência do trabalho. E aí tem que reconhecer a experiência do trabalhador, as competências, a qualidade das relações, a confiança. Né? Tudo isso vem como formas de recursos imateriais, sem quais não tem produção. Então, a questão que tem desafio é um problema. Porque não pode ter uma alternativa à mineração sem confiança. Mas a gente entende bem por que não tem confiança. Porque em toda essa história da mineração, da indústria, a confiança não conta. Então não tem disputa. Mesmo tem o contrário. Tem a individualização, tem as pequenas guerras assim entre os colegas, de quem vai mais rápido, de quem ganha mais. Então, deconstrui a confiança. Né? Então, tem essa evolução, que é uma evolução muito profunda, e que coloca a questão da cooperação como questão central do trabalho e das relações de trabalho. E a cooperação é uma forma de trabalhar juntos, né? Que necessita a pega em conta do trabalho do outro. A cooperação é como é que eu trabalho no meu trabalho, como é que eu pego em conta o seu trabalho. Não é assim, é simples, né? A definição é muito simples, mas fazer isso é muito complicado. Como saber qual é o seu trabalho? Posso conhecer o emprego, eu sou psicólogo, mas não é o trabalho. Pode ter a ficha assim a ficha de poste, a ficha da tarefa, das tarefas assim, com descrição do posto, do teórico, mas o trabalho não é isso. O que você faz? Quais são suas intenções para fazer bem? Como é que você enfrente as dificuldades assim que sempre tem na realidade? Como é que você trabalha? Então, a cooperação precisa de ter em conta o que acontece no espaço da atividade do outro. E o outro pode ser o colega, pode ser o chefe, pode ser também o cara que nenhum vê. Aquele cara que, assim, sem reconhecimento, Não, a cooperação é também sem interação. Senão não tem como. Não tem como desenvolver essas dimensões dos recursos imateriais, do reconhecimento da competência, da inteligência, da confiança, da autoridade, da legitimidade da fala. Se eu falo. Então, fácil, né? A gente apresenta como professor da França. Minha fala tem muita legitimidade.
mas como é que se constrói fora do estatuto o cara que vem da França? Como é que se constrói a legitimidade da fala de alguém que fala do seu trabalho? Como é que se constrói? Se constrói na capacidade de ouvir, de escutar, né? de colocar, que é a questão da confiança. Eu confio que o que você está dizendo está bom. Primeiro eu confio, depois vamos ver. Mas tem essa questão, então, que é a questão central da qualidade do trabalho dentro da cooperação. Então tem os 4 pilares, né, que são assim uma síntese da UFC, a economia da funcionalidade da cooperação. Primeira, a questão de uma dinâmica servicial e não mais industrial dos objetos, né, que coloca a questão da relação no centro da dinâmica econômica. A questão do efeito tesoura, né, do decrescimento dos recursos materiais para um desenvolvimento das dimensões mais imateriais, do engajamento, da confiança, da atividade. A constituição de ecossistemas cooperativos, né? Essa questão de fazer juntos, como é que a gente vai fazer juntos, mas tem que, assim, com o tempo, estruturar novas formas de organização. Que não é mais a organização industrial dentro da empresa, onde a empresa decide tudo para todo mundo. Né? Outras formas de organização, mas tem que ter uma organização, porque a cooperação não é só assim uma improvisação, uma espontaneidade. Não, tem que se organizar. Mas o que é a forma de essa organização da cooperação, né, tem que ser assim colocada. E a questão da governança, que o Chico já colocou no começo, né, que é a questão dentro dessa nova forma de organização da cooperação, como é que as pessoas elaboram já primeiro uma avaliação do que acontece, porque sem avaliação não tem valor. Essa é a diferença. O copo ele tem um valor, o preço está bom. No serviço, na relação, se não tem uma avaliação, se não tem uma pergunta, porque deu certo, se não tem uma avaliação, não tem valor. Então tem essa questão da governança, também de introduzir espaços específicos de avaliação, assim, conjuntas, com todos os atores. Deu certo ou não deu certo? O que você acha? Eu acho que é bom. Não, eu acho que não é bom. Então tem que discutir. Porque cada um tem uma impressão, uma percepção. Então, esses espaços de trocas para avaliar e depois decidir das orientações, da ação, decidir do valor, decidir da repartição do valor, de como, com todo esse dinheiro que está chegando, que pegar o que, quando, como, tem que decidir juntos. Senão, o problema é que tem sempre as relações de poder onde tem um cara que pega tudo. Né? Então, tem que organizar outras formas de trabalhar juntos, outras formas de governança local, territorializada, né? Com os atores do território. Tá bom? Tá bom. Bom, esse é um esquema, né, para mostrar qual é o começo assim do ecossistema que a Temis tenta de construir na França, né? Porque a Temis não é sozinho assim no espaço, mas já tem outras organizações, tem a relação com as universidades, institutos de pesquisa, tem relações com o Instituto Europeu da Economia da Funcionalidade da Cooperação, que é um instituto que assim tenta de federar todas as pessoas interessadas nessa nova orientação de desenvolvimento. Tem uma associação que se chama Trabalho e Política, que tenta trabalhar com os políticos sobre a concepção deles do trabalho, mas também se interessar ao trabalho dos políticos, porque, né? Então,
E no campo da prática, das experiências, tem ecossistemas com vários operadores, com órgãos públicos, com associação, assim, mas centralmente tem o engajamento de empreendedores, que é a questão mais importante. Para mudar essa perspectiva de desenvolvimento econômico, não é suficiente o poder público, e não vai começar do poder público. Isso na experiência da França, é claro que não é o poder público que vai começar a pensar uma outra forma de desenvolvimento, por várias questões, e mesmo pela natureza mesmo do trabalho real dos políticos, mas tem que ter sempre essa relação, mas são os atores, né, envolvidos na ação que têm que começar a pegar outras ideias. E os empreendedores são os atores centrais. Não é só o setor social da ONG, né, das associações. É muito importante, e mesmo o encontro de hoje mostra que uma associação, um movimento como o Luto é fundamental para começar, mas para viabilizar, né, uma dinâmica econômica, tem também que pensar, numa outra maneira, o papel da empresa. E a empresa não é a multinacional. A empresa é o cara que está lá na frente, na rua. É o cabeleireiro, é o artesano. Né? É essa a questão da empresa, das pequenas empresas. É isso o tecido, né? O tecido que faz a riqueza da atividade do território. Né? Então, a questão de uma outra orientação nasce dos pequenos, entre aspas, empreendedores, não da grande empresa. Acho que fica claro isso. Então, a gente trabalha bastante, né, com pequenas empresas. E hoje a gente acompanhou mais ou menos 250 dirigentes e empresas com ações de formação, de acompanhamento mais longe, assim, mas sem e as tentativas de trabalhar com empresas maiores não deram certo, porque você pode avançar, mas tem uma fechada sobre a questão financeira. Porque hoje tem essa questão da financiarização, que é uma dificuldade muito grande no pensamento do macro político, do macro das empresas, a carga do pensamento financeiro mata tudo o que acontece na realidade das atividades, dos engajamentos, dos investimentos pessoais, assim, todas as relações sociais. Então, qual é a articulação entre as empresas e o território? Tem nessa dinâmica várias questões a colocar. Tem a questão da relação aos recursos, e o território. Tem a questão do modelo de produção. Tem a questão dos efeitos atendidos, os efeitos assim, previstos, assim. Mas também das externalidades. Né? A externalidade são os efeitos não desejados. Pode ser a poluição de uma fábrica. Não é desejada a poluição, mas são efeitos colaterais. E o problema do sistema industrial é que ele cria muitas externalidades sem cuidado. E hoje o limite é que não pode continuar, e vocês viveram isso, não tem como continuar num processo que não cuida dos efeitos colaterais. É claro que não foi desejado, que não tem alguém com o desejo que aconteça. Mas tem uma impotência muito forte da lógica econômica da empresa na frente dessas questões. Ela está assim concentrada sobre assim uma coisa muito que tem que sempre optimizar, se quer optimizar, e não vê o que está acontecendo
O mesmo ela vê, mas não pode fazer nada. Tem uma impotência, né, da grande empresa hoje. E tem as modalidades de repartição de valor. Então, a questão é colocar essa diferença, né, a mudança de uma lógica industrial, e a gente já viu, né, que é muito assim preocupada só pelos recursos materiais e o território. Não tem território. O território só é um amasso de recursos materiais, né, de mineral. Então, o território aqui não, o território não é concebido como uma dinâmica social, como uma história, como uma coisa que vive. Só é assim, tem mineral. Esse é o rapporto ao território, né? A organização industrial, né, com todo o problema da divisão do trabalho, da especialização, da intensificação, de sempre fazer mais, assim, com todos os problemas também de... Então, a gente viu... e a questão dos efeitos, que é a produção de bem padronizado, não, padronizados, sem cuidado pelo uso e pela acessibilidade, pela utilidade real, mas também tem a questão da externalidade e também a questão da saúde do trabalhador. É uma forma também de externalidade. Não é desejado. Os acidentes, as doenças profissionais, não é desejado, mas são efeitos também considerados como colaterais porque está de fora da lógica da produção. E quem cuida disso está de fora. Talvez o poder público, mas o poder público não pode cuidar de tudo. Então é a sociedade, é a família, são os amigos. Então essa questão da externalidade é um ponto muito importante das limites, né? Então, como ir verso uma outra lógica, mais da funcionalidade, do serviço, da relação, de uma relação assim concreta com o valor, que é mais colocada sobre a questão dos recursos imateriais da atividade, sobre a questão também do que a gente chama de patrimônio imaterial do território, que é o patrimônio da história, da cultura, das tradições, da qualidade das relações entre as pessoas. Né? Tudo isso como é um recurso. Pode fazer muitas coisas, né? Mas, assim, de uma maneira que não é a maneira padronizada da indústria. A questão do processo, a questão da cooperação, né? Que não é a padronização do processo, mas é mais a cooperação, como a gente falou, que precisa também um longo prazo para se construir, e os efeitos é o que a gente chama de solução integrada. Integrada por quê? Porque a maneira de responder às necessidades das pessoas, da sociedade, não pode ser feita só para uma pessoa, um ator único. O ator único pode produzir o copo. Já não tem água. Na fábrica que fabrica o copo não tem água. Então tem uma outra fábrica que... Então, a solução integrada é como é que você construi uma cooperação entre os vários atores, onde a função, a solução é a questão de como responder à sede. Então precisa do copo, precisa da água, mas precisa também de alguém que fala onde é o copo, onde é a água. E um outro que faz a educação para saber como utilizar o copo de água. E tem também a pessoa que vai limpar vai ter, sim, alguém que vai limpar o copo de água. Mas não se vê, não sei que vai ser, onde ele está. Então, a solução integrada é essa maneira de colocar todos juntos para aumentar o valor. Tá? Porque aquele que limpa o copo e que vê que o copo fica sempre cheio, ele tem uma informação
sobre o uso do copo. Como é que o copo, nessas condições, fica cheio? Então, ele tem informações interessantes para o cara lá, quando o cara faz a palestra, ele não bebe nada. Por quê? Talvez porque não pode beber água, ele precisa de outra coisa, não sei. Mas mesmo o cara que limpa o copo tem informação e tem conhecimento que pode ser útil para construir uma solução integrada mais útil, com mais valor na realidade. Tá? Aí precisa de ter essa cooperação, o reconhecimento do trabalho de cada um, etc. E outra coisa também, que é mais ou menos a mesma coisa, que é também a mudança de uma lógica do setor da atividade. E a noção do setor é uma noção muito industrial, né? Tem o setor dos transportes, tem o setor da construção, tem o setor do vidro, assim, da produção, tem o setor da água, da purificação de água, assim. Tem essa questão de uma divisão social do trabalho especializado e cada um faz. Então, com vários limites aí, a gente pode retomar a questão se vocês quiserem, mas tem limites hoje em funcionar neste pensamento do setor, dentro deste pensamento da cadeia de valor, onde é o cara que está no fim da cadeia de valor que pega todo o valor, como na alimentação, a grande distribuição. Eu vi que tem muitas lojas do Carrefour, que é a maior companhia de distribuição mesmo na França, né? Entre o agricultor que produz a comida e o Carrefour que vende, é o Carrefour que pega o máximo de valor. Não tem equalidade na distribuição, no reconhecimento do trabalho de cada um, assim. Esse problema de uma estrutura assim linear, com alguém assim que pega tudo, o que tem uma posição de poder sobre os outros. Então, qual é a alternativa de uma estrutura do setor? É a questão das esferas funcionais. E as esferas funcionais são as questões fundamentais da vida na sociedade. Como a questão do morar. Morar, que não é a questão da construção, porque não é suficiente construir um prédio para bem viver dentro da casa. Então, o que faz o bem viver na casa, no morar, na experiência do morar? Tem um monte de coisas, né? Ou a questão da alimentação, de uma alimentação saudável. Não pode ser pegada como um setor assim que maximiza a produtividade. Para ter um consumo, uma prática de alimentação saudável, tem que fazer cooperar muitos profissionais diferentes. Agricultores, mas também nutricionistas, médicos, educadores, cozinheiros. Tem um monte de pessoas que podem participar numa melhoria da experiência do que é desenvolver uma alimentação saudável dentro da sociedade. A mobilidade também. Então, são essas esferas funcionais, né? E não são 500, são as esferas da cultura, educação, é uma outra coisa. E cada um pode participar. Tá? Não é o setor cultural, que virou como uma indústria da cultura, do cinema, assim como uma produção. A questão da cultura pertence a todo mundo. Todo mundo pode participar da educação, a cultura. Então, como é que você coloca essa questão da cooperação, a produção de soluções integradas pela cooperação, dentro de esferas
que permitem essas formas de reconhecimento de competências diferentes e de cooperação. E o que é o mais importante, acho, e mesmo no que eu entendi da experiência aqui, é que a lógica do setor ela cria uma dependência muito forte do território, porque tem uma especialização muito forte do território que acaba ter só uma atividade. E tudo está concentrado numa atividade. A atividade controlada por uma organização tem uma dependência muito forte. É claro que a qualidade das relações sociais não são assim. Tudo está controlado dentro de uma dinâmica assim, em que todo o território fica assim dentro do interesse de um ator. E ele mesmo está dentro dessa dependência. Ele não pode fazer nada de outro, porque a lógica industrial é de sempre mais, sempre optimizar. Então, a questão das esferas funcionais como nova matriz do desenvolvimento territorial também é para ter uma maior autonomia, que é uma autonomia relativa, não é ficar assim fechado, sozinho, mas uma autonomia relativa que permite de viver bem, de ter um projeto social dentro do território, como uma riqueza, como uma identidade específica. E daí você pode trocar com os outros territórios, mas que mais uma troca de experiências, né, que de produção. Pode trocar experiências, o que a gente está fazendo aqui, né? Tem uma troca de territórios diferentes, não é ficar fechado, mas o importante é que ter uma autonomia suficiente na capacidade de investir atividade, de investir formas de valor que contam para as pessoas, formas de organizações, sem tudo ser dependente de uma lógica assim que fecha, que assim, homogeneiza, que controla. Eu acho que é uma questão, porque é o problema maior do que eu entendi aqui, da história, né, do território aqui, e todos esses projetos assim que estão chegando da universidade, dos movimentos sociais. Sair da mineração não é para colocar num outro setor. Por exemplo, o que falou o Luciano, a questão dos catadores, do lixo, é muito, mas do ponto de vista da experiência, dos aprendizagens, mas não para colocar um outro setor que seria uma especialização no lixo. E amanhã Brumadinho vai recolher todo o lixo do Estado. Não é. Então é interessante toda a experiência do movimento dos catadores, porque tive várias experiências já de organização, de cooperativa. É isso que é interessante, para fazer também outras atividades. Porque da diversidade depende a autonomia do território e do desenvolvimento do território. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que foi o exemplo de Le Songuel, que é um território mineiro na França, no norte da França. As pessoas que estavam lá com o Christian no mês de abril, ele já apresentou, não vou fazer isso bem rapidinho, mas porque tem essa experiência que é muito interessante de um território muito formado pela mineração, a experiência da mineração. Aí não tem diga, mas tem montanhas, né, o terril, que são montanhas de rejeitos do que é extraído do sol.
E as minas fecharam no meio dos anos 80, começo dos anos 80, meio dos anos 80, e com a fim da atividade de mineração, tudo acabou. Não tive mais emprego, não tive mais... Mesmo a estrutura social era controlada pela empresa, né? A segurança pública era um funcionário da mina, não sei se era o funcionário da mina que fazia a polícia, né? Nas cidades operárias. As casas eram construídas pela empresa, né? E os trabalhadores moravam dentro do espaço da empresa, a segurança era a empresa, tudo era dentro da empresa. Então, quando a empresa fechou, não tive mais nada, da cultura, do emprego, tudo isso. E todo o trabalho que fiz, um prefeito, né, de uma pequena cidade, Lossonguel, e com outras pessoas, e a gente participou, né? O Cristian participou bastante desse processo, e eu também, desde faz 4, 5 anos que acompanho, mais 6 anos que acompanho também a prefeitura. Foi uma mudança muito, muito forte para construir um outro imaginário, uma outra maneira de pensar, a possibilidade de outra coisa. E acho que a experiência deles é muito interessante mesmo para vocês, sobre essa questão do imaginário, de crer que pode ser. Porque acho que é o mais difícil. Depois tem coisas técnicas, e tem, com dificuldade de cooperação, os espaços, como animar os grupos. Mas a primeira coisa, como criar, como fazer emergir um imaginário que um outro mundo, uma outra orientação pode ser. É possível. E então, hoje, só assim, coloco uma das imagens assim, é um ecossistema alimentar de produção e de distribuição de alimentos, de legumes dentro de uma rede de cidadãos, de moradores da cidade. Então, aí você já vê assim na foto que é um outro imaginário. Então, eles conseguiram atualizar essa forma de um outro imaginário, de outras formas de se relacionar com o território como também uma fonte de recursos imateriais. E a questão que eles trabalharam muito era a questão da cultura, porque tinha atrás da atividade de mineração uma cultura muito forte, com tradições muito fortes, e mesmo uma miscigenação de culturas diferentes, porque os trabalhadores das minas vieram de vários países. Tem muitos italianos, muitos portugueses, então tem períodos assim no século XX, vários movimentos de imigrações para trabalhar nas minas. Então tive tudo uma miscigenação muito importante de culturas diferentes, de histórias, e tive feito todo um trabalho de porta a porta, né, para transcrever as histórias assim, né? História verdadeira, mas mesmo histórias assim que você conta a crianças, as histórias. E foi o primeiro trabalho para recolocar um sentimento, né, de existir, de ser lá, de ter uma riqueza, de ter conhecimento, de ter cultura, já de ter alguma coisa, né? E que é importante, né, como primeiro movimento. E depois tinha muitos projetos.
Bom, o Cristian já apresentou, já coloquei assim tudo juntos assim, mas tem vários projetos, muitos projetos no campo da transição energética, da economia de energia, da ecoconstrução, da construção com materiais com menor impacto no meio ambiente. Tem toda a questão da relação com a natureza, com o meio ambiente, a biodiversidade. Eles criaram, por exemplo, um cinturão verde, né? Porque o território está mesmo fechado, né? Pelos os movimentos da fauna, dos animais. Né? Então eles criaram corredores, assim, para recriar uma forma de circulação. Né? E que cria também a biodiversidade. Né? Então, e também várias ações no campo da economia do emprego, com criação de novos empregos em setores novos, como a ecoconcepção, como novas formas de agricultura orgânica também, acompanharam agricultores na transformação versus a agricultura orgânica. Então, tudo isso. É uma experiência muito interessante dessa mudança, mas é isso, né? Não é só mostrar as ações, mas as condições de uma nova forma de implicação. Né? E as condições são o reconhecimento dessa forma de territorialidade, que não é só o mineiro, que não é só a mineração, que não é só o sol, mas que também são as pessoas. O que tem as pessoas para assim, repegar uma dinâmica de vida, de desenvolvimento, de desejo, o que tem? E o primeiro exercício é isso, né? de fazer emerger essa riqueza que está oprimida, que está não reconhecida, que está assim, e mesmo a questão da desconfiança, minha experiência mais no campo das organizações de trabalho, onde tem muita desconfiança, mas acho que não é uma falta de confiança, é que tem razões que faz que tem mais desconfiança. Então, não dá para colocar a confiança. Eu acho que a confiança tem uma... Mas é identificar o que está criando a desconfiança. Quais são os mecanismos sociais, os mecanismos de falta da fala, de falta do reconhecimento, que vão gerando o sentimento de desconfiança. Se tem conflitos que não são trabalhados, claro que tem desconfiança. Mas um conflito pode ser um conflito bom. Tem um desacordo, é interessante ter um desacordo. Faz parte da diversidade das experiências, sim. Mas tem que ter lugares para debater do desacordo. Né? E aí, construir confiança. Porque mesmo sem superar o desacordo, mas posso reconhecer por que você não pensa como eu. Se eu sei isso, além cada um faz o que tem o jogo assim da governança, mas tem uma forma de reconhecimento também dentro do desacordo, mas tem que respeitar o pensamento do outro. E aí pode construir. Então, o tratamento dos conflitos podem construir a confiança. É mais a falta de espaços para falar, para colocar as diferenças de pensamento, de olhar, de entendimento dos problemas. Acho que também tem essa questão. Não sei, a questão do cuidado, né? Acho que no luto
tem uma solidariedade muito forte. Na luta também. Na construção de uma alternativa, tem que, assim, soltar assim, as ligações muito fortes da solidariedade, assim, da luta, solidariedade tem também que recolocar a questão do desacordo, do conflito, da diversidade de experiências, da diversidade de perspectivas, de desejos, de ideias, né? E com os espaços para trabalhar isso. Mas o que já falei é que é uma questão de tempo. Então, eu não sei em qual tempo vocês estão, mas para construir outra coisa, tem que passar para uma fase onde precisa colocar os conflitos, que também são mesmo dentro da questão da desconfiança. Porque tem tudo uma organização. Essa organização, assim, onde tudo é controlado, fechado, tem pressão, não tem como exprimir as coisas. Então, primeiro tem que reaprender a exprimir o ponto de vista. O que você acha do que está acontecendo? O que você acha estou falando que tem alternativa da mineração, mas não, acho que não. A mineração é muito importante pelo território. Faz anos, faz séculos que tem a mineração, a gente não vai sair hoje da mineração. Precisa de um louco que vem da França para imaginar assim sair da mineração no estado de Minas Gerais. Sou um francês, pode pensar isso. Então, qual é a ideia de cada um? E não tem consenso, não tem, assim, no primeiro momento, todo mundo junto. Não é isso. Isso é necessário no luto, é necessário na luta, mas na construção de uma outra perspectiva de ação, tem que, assim, pegar esse tempo também do que a gente está fazendo, né? Então, não vi muito do que vocês pensam, mas tem essa questão também do debate. Tá. Posso? Bom, então, isso já falou, né? Que tem vários planos, vários níveis que tem que ser trabalhado, né? Questões a ser trabalhadas. O primeiro é o plano simbólico, cultural, do imaginário, de recolocar um imaginário onde outra coisa é possível, no pensamento, na capacidade de pensar outra coisa. Tem o plano mais da organização, de como organizar novas formas de atividade, viável também, no reconhecimento das pessoas, novas formas de governança, assim, com os atores do território. E tem o plano também da vida das pessoas. Porque essa mudança não é só uma mudança assim, macroeconômica, mas também tem implicações fortes pelas pessoas, que são questões identitárias, mas também muito práticas de competência. Eu li que tem um terço, né, mais ou menos, dos empregos da cidade que são dentro da mineração. Então, tem tudo uma questão também de competência, de saber fazer, não pode mudar assim do dia ao outro. Né? Então, mesmo essa questão do acompanhamento das pessoas, em que implica para elas essa mudança, e sempre nesse sentido de reconhecer os recursos. Não só identificar as dificuldades, o que não dá certo, mas também o que tem do lado do potencial, das possibilidades,
dos recursos imateriais. Vamos fechar aqui, o resto pode ser na discussão. Tá bom? Porque tem ainda 2, 3, mas acho que é importante também ter uma discussão juntos. Posso colocar depois. Então, obrigado. O melhor seria a gente escutar o que vocês querem comentar ou questões a colocar. Muchas gracias. Buenas noches. Yo hablo español, muy poquito portugués. Lo que dice el señor Sandro es muy cierto. Para poder hacer eso, lo más importante es el tejido humano, la persona. Y para poder tener en cuenta a la persona hay que empoderarla. Si yo estoy lo suficientemente empoderada, yo tomo mis decisiones y participo activamente de todo ese hermoso proyecto que él tiene. Si nosotros no estamos empoderados, si no somos capaces de decidir, es muy difícil poder participar de esto. Nosotros todos, cuando nacemos por cultura y por linaje femenino, masculino, por todo nuestro, aprendemos una cantidad de emociones que nos hacen sentir más pequeños. Entonces, el trabajo es limpiar, eliminar y transformar ese tipo de emociones, empoderar a cada ser para que ellos se puedan unir a este hermoso proyecto en donde cada uno desarrolla una parte diferente y tiene la autonomía. Para eso es muy importante hacer un tratamiento cara a cara, personalmente, así como está siendo Clara con las constelaciones familiares, y se complementaría de una forma con un magneto para poder limpiar eso. Cuando soy yo la que decido cómo participo activamente, me responsabilizo absolutamente de todas mis decisiones, este proyecto tiene una velocidad inmediata, es inmediata. Todos, tanto cultura como la mineración o minería, que es la base fundamental. Hay que variar, sí señores, hay que variar. Sin embargo, primero que todo hay que darle prioridad a lo más importante, al ser humano. Y al ser humano se le da la importancia cuando se le escucha uno a uno y se le empodera para que ellos puedan decidir, para que nosotros podamos decidir. Cuando nosotros decidimos y participo de un proyecto de este tan bonito como él tiene, o como el profesor dice, aquí está traduciendo, ahí es donde nace la cooperación, porque soy yo el que participo. La mayoría del tejido humano está sufriendo de algo que es dependencia de liderazgo. Yo no me puedo mover, dependencia de liderazgo. Yo no puedo hacer nada si no le pido permiso a uno o a la otra persona. Y el liderazgo, la dependencia del liderazgo es liderazgo social, liderazgo político, liderazgo religioso, y se olvida lo más importante, la familia y mi núcleo, soy yo. ¿Qué tan importante soy yo para poder participar de un tejido tan bonito como el que él hace? Cuando nosotros nos integramos realmente a la sociedad, cuando nosotros somos los que realmente vemos en el profesor, en don Sandro, que nosotros somos exactamente iguales, con diferente formación, exactamente iguales, con los mismos poderes, no solamente Brumadinho, sino todo el planeta florece. Todo el planeta florece. Y para eso hay que sacar toda esa cantidad de traumas, toda esa cantidad de pensamientos y emociones
que uno va acumulando tanto generación tras generación. ¿Cómo se llama la mesita que tenemos al lado de la cama? Exactamente. Si la abrimos nosotros, está llena de una cantidad de cosas innecesarias o desnecesarias, ¿cierto? Así es la vida. Nosotros nos resentimos porque don Sandro me dijo que sí o porque me dijo que no desde su perspectiva. Lo que él llama conflictos es simplemente una diferencia de opiniones. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué posibilidades hay en este momento organizar un proyecto en donde se le dé prioridad, se atienda uno por uno y se les haga una muy buena terapia para empoderarlos? Primero se empoderan y después hacemos el resto y sería fantástico. Muchísimas gracias. A gente pode fazer, não vai ter muito tempo, fazer umas 3 questões e depois passa para ele. Oi, professor. Eu sou de São Paulo, eu sou filósofo e hipnoterapeuta. Eu não conheço nada sobre França, além do Deleuze e do Foucault, que são 2 filósofos que eu gosto muito. Qual é a distância, as dissonâncias desse modelo que é francês para o modelo brasileiro? E eu fiquei um pouco grilado pensando aqui, se essa proposta, esse modelo, ele é mais um motor de arranque, digamos assim, um motor de arranque, para acelerar o próprio processo capitalista ou resiste a ele? Como tu mesmo colocou sobre a questão da alienação. Porque, como a gente vive, não só no Brasil, mas em outros países, né, uma ditadura do consumo, da felicidade, do gozo, o desejo todo acaba se transformando num desejo capturado pelos processos capitalistas. Então, eu queria entender qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão crítica, e aí, pelo menos, a minha fala parte do pressuposto deleuziano e de Foucault, em relação a essa questão da alienação no Brasil. Antes de passar a palavra, eu queria também fazer uma pergunta rapidinha. E a minha pergunta vem de uma prática daqui de Brumadinho mesmo, que eu participo de vários movimentos e a gente vem tentando fazer com que as pessoas se interessem por saber mais das coisas do município, dos orçamentos, das políticas públicas, do que está acontecendo. E, no fundo, as pessoas estão isoladas, desacreditadas em quase tudo, sozinhas, e sonham com as posições de poder que os seus representantes na prefeitura, na política, nas empresas, têm quando eles têm condição de ganhar mais e poder consumir mais. Quer dizer, a minha pergunta é como nós começamos, dentro do território, mesmo a trazer essa discussão para a superação desse desejo, dessa vontade, que ele é, em si, contraditório com o caminho do desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, é muito desafiador e é muito difícil. Eu queria te ouvir. Bom, vou fazer uma colocação breve também. Acho que nós estamos, sim, num desafio de articular o empoderamento, o cuidado, a criação e a resistência. Porque eu acoplaria a sua pergunta, não sei se a gente está impulsionando ou resistindo. Eu gostaria de estar infiltrando,
né, para pegar o conceito deleuziano. Mas acho que essa infiltragem precisa estar viva. A gente não vai poder parar tudo. Pegando um pouco um pedacinho da pergunta dele, né, há uma diferença substancial que a empresa, o caso que você trouxe, a empresa desistiu. A operação foi paralisada. Aqui não é essa. As minas aqui são muito gerais, né, em muitos lugares. Então, assim, não tem essa decisão deliberada do mercado e nós vamos nos infiltrar para mudar o plano de vida, né? E esse plano de vida pode sim, precisa ser empoderado, mas a dosagem do empoderamento e do cuidado. Acho que o grupo que está aqui hoje tem potencial para que a gente volte a discutir, volte a refletir mais sobre isso, porque eu acho que muitas das perguntas que estão sendo feitas é do como, e me parece que esse como, para nós aqui, é inventivo. Nós vamos criar o como dessa coletividade mesmo, que se decidiu sair de casa, que está de noite, frio, e a gente está aqui. Então, a gente tem potência de criar esse como e de trocar nossos saberes e criar a confiança que a gente quer ver, né? Então, também quero encerrar dizendo que há uma proposição para que a gente continue nesse movimento, né? Professor, você quer responder agora esse conjunto ou quer ouvir mais? Bom, na experiência de vocês, e você falou num item que eu acho que é muito importante aqui no Brasil, que é a avaliação dos resultados. Nós que nem começamos, eu gostaria que você falasse um pouco como vocês fizeram a avaliação da renovação dessa localidade na França, para a gente ter como modelo ou não. Boa noite. Eu sou Ional, moro aqui em Brumadinho. Eu queria perguntar para ele como conscientizar essas gerações desse agravante que existe. É uma preocupação como mãe. Como meus filhos vão ver, estão vendo se o consumo deles em um celular é constante. Uma criança hoje, a partir dos primeiros anos de vida, elas não vivem sem um celular, porque já estão sendo trabalhados na mente dela esse poder que você está falando. E a outra pergunta a nossa cidade, o olhar dos pequenos grupos. Uma pessoa que é empreendedora, o grande empreendedor, né, as empresas, elas não dão uma oportunidade para uma grande ideia. Elas não dão uma oportunidade, porque eu falo como uma empreendedora dentro de Brumadinho. Não tivemos oportunidades. Porque se você tem uma grande ideia, você é engolido tanto pelos grupos que se dizem, como ela falou ali, políticos dentro da própria condição que os recursos vêm, mas eles não são destinados para quem tem uma boa ideia e começa o olhar, né? Agora há uma necessidade urgente desse olhar, porque as pessoas já estão começando a adoecer. Porque se você não tem uma perspectiva de mudar esse olhar, agora que a nossa cidade está passando por esse processo de pós-trauma, então é importante esse olhar. Mais alguém? Ok. Então, vou escolher algumas perguntas. Não vou responder as todas e, sobretudo, não vou responder as. A gente pode falar depois, mas acho que tem questões mais intelectuais e a gente pode falar depois sobre Foucault, Deleuze. E eu gostaria muito de, porque tem questões. Com vontade, com prazer. Não, tem questões, acho, mais práticas. A questão da isolação, sim,
o que você falou da isolação das pessoas é depois do mês de janeiro? Não, antes já. Tá. Quem fala isso? Estudo. A gente já tive essa discussão com... Eu estava no Rio a semana passada e também ficou essa questão, da questão da confiança. Falando assim que no Brasil não pode fazer confiança. E eu contei que tive um debate muito interessante na França tem a escola, uma escola de administração pública que forma os top nível dos funcionários estaduais. Né? E tem uma escola muito elitista, assim, que é muito simbólica. Muitos presidentes também. Então, e 4, 5 anos atrás tinha uma troca da diretoria. Né? E o diretor, diante, ele escreveu uma letra assim, pública, que foi publicada, ele falando assim que o desafio maior da escola, mas de todo o setor público, era a questão da confiança. E que na França, e não era o cara, era o diretor da escola que forma a classe política da França. Ele colocou que a questão principal nessa transmissão da diretoria da escola era a questão da desconfiança como problema maior dentro do funcionamento do Estado francês, mas também das relações do Estado com as empresas, com os cidadãos. E quando você conhece a administração, é de verdade. E tem um gasto, uma perda de tempo, de recursos, assim, por causa da desconfiança, porque a gente não se fala. Não. Então, não sei qual é... Se tem estudos, mas não sei qual é a utilidade de falar o que você falou, com muito respeito. Mas, e aí? Então, isso significa que no Brasil não pode mudar nada. Né? Então, é por isso que acho que é claro que o contexto francês é diferente. Tem uma outra história, tá. Mas colocar a questão de dizer lá tem mais confiança, aqui a gente é mais individual. Não. A gente tem muitos problemas também de isolamento social, de solidão, de sofrimento de solidão. É claro que em outras formas, porque tem outras histórias, não no mesmo nível, mas acho que essa questão é uma questão que é muito mais geral que em comparações assim. Então, acho que não sei, mas acho que é uma questão geral, então, que tem muitos problemas também de saúde mental agora na França. Eu ouvi falar que a questão do suicídio tem muitos problemas de suicídios na França, venham da Suíça. Na Suíça, cara, é um país o mais rico do mundo. Né? Na Suíça tem taxa de suicídio de jovens muito, muito, muito alto. Então, talvez que tem mais estudos para assim estigmatizar os brasileiros e não os suíços, mas acho que tem um problema muito geral de falta de perspectivas, de denegação assim da identidade das pessoas, da identidade, da atividade, e que
é uma carga muito forte sobre os pais, que se transmitem na criança. Então, tem mecanismos assim, mas acho que é muito mais geral que assim. Porque a questão é como fazer. A questão do sim, tinha a questão do sistema de avaliação, só para colocar uma coisa, porque tem muitos problemas de avaliação. E aqui, como na Europa, talvez que aqui, falei bastante com o pessoal da universidade, e é muito mais avançado aqui, mas não para característica do Brasil, mas acho muito mais para influências dos Estados Unidos, da cultura anglo-saxona, né? Muito mais assim fechado que para nós. Mas a dinâmica é a mesma, né? De avaliação quantitativa, sempre mais assim. Então, só para colocar a história do Le Songuel, o diretor do cabinet, comment s'appelle le cabinet le groupe des élus da Câmara, né? A Câmara, né? O responsável da Câmara, que trabalha com o prefeito dessa cidade, que é um jovem, ele tem 31, 32 anos. Né? Ele entrou dentro na cidade, na prefeitura, como encarregado do récit, da história, do récit, da narrativa. Da história, da narrativa, né? O récit é uma maneira de contar a história. E ele foi assumido como funcionário da cidade, como encarregado da narrativa da cidade. Ele passou 2 anos fazendo... Então, o porta a porta que eu falei estava já muito antes, já tinha uma tradição assim, mas ele passou 2 anos com a população para escrever a história da cidade. E acho que o Christian mostrou isso, e ele fez tudo isso, foi na síntese, né? Foi colocada num papel assim, e é uma curva assim, que mostra o declínio e a retomada assim, né? E foi um trabalho de 2 anos assim, de avaliação. Essa avaliação. A avaliação é o que está acontecendo, o que está aí. Não é já dar de conta. A avaliação é dar o valor, é sentir o que tem como valor. Então tem que ir, tem que assim. E a história é muito interessante como processo de avaliação. Quais são os recursos imateriais do território? Não pode saber não tem como fazer um cálculo, como imaginar sozinho, assim. Não, tem que ir na rua, encontrar os coletivos já constituídos, ir para as pessoas que estão mais sozinhas. Qual é a história que tem a pessoa que fica sozinha? Qual é a história que ela tem que contar? Como é que ela... E, no mesmo tempo... Não é só assim pegar informações, mas, no mesmo tempo, é uma maneira de entregar às pessoas dentro de uma história, que é a história coletiva. E foi um processo muito fundamental e muito importante nesse processo de Le Songuel, esse rapporto à história, à narrativa. Porque a narrativa, aqui, agora, não é boa, a narrativa do que aconteceu. Não é boa. Como não era boa a narrativa depois
quando não tem mais emprego, não tem mais nada, não tem mais valor, não tem mais nada. Então, o que você vai contar aos seus filhos? Então, você dá um smartphone. Você não sabe o que contar? O smartphone pode ser também uma alternativa. Porque da falta de uma fala, de uma palavra, mas... Então, essa maneira de repegar uma confiança, de repegar uma fierté, uma identidade, um orgulho, sim, assim, mas no chão, na terra, né? Precisa ter alguma história. Qual é a narrativa de Brumadinho? Tem que escrever uma nova narrativa para recolocar esperança, para recolocar confiança, para recolocar uma ideia de uma coisa, de um melhor, de um futuro melhor possível. Bom, de estar chegando no final. Antes eu queria falar, há algum tempo que a gente tenta difundir essas ideias aqui no Brasil, então a gente conta muitas questões dessa natureza. Eu estou acabando de chegar de Diamantina de um seminário de economistas em que isso foi discutido pelo Leão da Dependência da Mineração, e a percepção da maior parte dos economistas é que não é possível mudar, que não é possível diversificar, que não tem experiências que mostrem que seja possível fazer isso. Los Angeles e outras cidades da França demonstram isso. Essa questão de que isso aconteceu lá e não acontece no Brasil, porque na Europa se pode fazer isso, no Brasil não, eu acho que é um mito. Nós que trabalhamos com os catadores, não existe prova de cooperação, de dignidade, talvez maior do que essa, de pessoas que saem do lixão, da rua, e reconstroem a sua vida de forma cooperada, e que permite que pessoas doentes, analfabetas, que o mercado de trabalho rejeitou porque são inúteis, e eles conseguem reconstruir uma vida. Então, nós temos experiência aqui. Eu não espero convencer que seja possível falando, mas pela prática, e mostrar que isso é possível. E uma das questões que eles colocaram lá para a gente, os economistas, mas tem situações diferentes. Essa cidade lá na França estava no fundo do poço, e eles não tinham alternativa a não ser subir, a sair. Aqui no Brasil, nós temos cidades com mineração, que a mineração domina. Nós temos cidades em que a mineração está ameaçada de parar, como aqui, ou Mariana. E nós temos cidades que a mineração vem salvar, como em Conceição do Mato Dentro, o Cerro, que a mineração chega e parece que é a salvação de todos. Cada uma dessas situações é diferente, mas o fundo é o mesmo. Essas cidades nunca construíram uma alternativa econômica. Nós fomos conhecer Fortaleza de Minas, em que tinha uma mina da Votorantim de níquel, que acabou, e a cidade acabou junto. Porque todo mundo recebia tudo, cesta básica, todas as contas eram pagas, não tinha desemprego na cidade. E eles viveram assim durante anos, e agora acabou. E eles estão tendo que renascer, reconstruir toda uma trajetória a partir do nada. E eles estão fazendo, pouco a pouco. Então, isso é possível. E mais do que possível, é necessário. Porque não... Agora, a vantagem que a gente tem aqui, e que eles falam também que é impossível mudar, que os economistas chamam de a maldição dos recursos, da riqueza. Toda cidade rica em recursos minerais parece que ela carrega uma maldição. Isso traz a riqueza e traz a desgraça. Porque isso vai acabar e essa cidade vai acabar junto. Por que não transformar essa maldição numa bênção? É possível fazer isso. A Noruega faz isso. O petróleo na Noruega não é uma maldição. Por que lá... veio Chico com o exemplo da Europa, mais uma vez. Os países nórdicos lá conseguem, aqui não. Não conseguem. Então, uma pequena cidade do Rio de Janeiro, que se chama Maricá, que, diferente de todas as cidades que têm as benesses do royalties do petróleo, está reconstruindo uma economia local baseado nesse dinheiro. Esse dinheiro, que pode ser uma maldição, pode também ser uma bênção, se nós soubermos utilizá-lo. Mas se a cidade não tomar as rédeas, os economistas não vão fazer, o Estado não vai fazer.
tem que ser localmente. Aí sim é possível acontecer e contar uma narrativa, uma história que, né, são 40 anos que estão construindo isso, daqui a... Talvez a gente não precise esperar 40, daqui 10, 20 anos, essa história pode ser contada, né, de forma diferente. Obrigado. Que estiveram aqui conosco, todos os movimentos, todas as pessoas que estão se perguntando como nós podemos fazer, né, para superar esses desafios todos e construir uma nova história em nossa cidade. Efetivamente, a cooperação é a palavra de ordem e é muito que a gente escuta falar e a gente não sabe muito, né, assim, como... aqui nós temos a figura do mutirão, né, no Brasil. Há muito tempo a gente, principalmente as pessoas de mais baixa renda, que têm que fazer as coisas, contam com esse mecanismo. O Chico, quando ele estava terminando aqui de falar, ele falou na Noruega, e eu estudei muito assim... no estudo comparado, aquele pessoal de lá tentando compreender por que eles conseguiram fazer algumas superações que nós estamos patinando. E eu encontrei uma coisa fantástica. Eles tinham, há muitos e muitos anos, e continuam tendo até hoje, o dia do Dugnar. E Dugnar, para eles, é o dia que eles têm que fazer algo coletivo, do tipo assim, tem que arrumar a praça, tem que pintar a escola. E o dia do Dugnar é o compromisso social mais sério que eles têm. Faltar um Dugnar, faltar algo coletivo, sem uma justificativa, diminui o capital social, diminui a imagem da pessoa perante a coletividade. Então, quer dizer, esse caminho de construir e fortalecer o coletivo é, sem dúvida nenhuma, algo que pode ser o caminho mesmo, e a gente está tentando construir isso. Contamos com cada um de vocês. A Cândida quer dar uma palavrinha. Muito obrigada, Sandro. Muito obrigada, Chico. Eu quero aproveitar e fazer um convite a todos. A gente está com várias lideranças presentes aqui, lideranças sociais presentes aqui na plenária, né? Com pessoas representantes de vários movimentos que estão atuando aqui no território, de associações. Fazer um convite, a gente, inclusive, tem um grupo de WhatsApp, que tem vários aqui que pertencem a esse grupo, que é grupo de lideranças, né? Fazer um convite para que a gente saia do WhatsApp e se encontre para poder dar continuidade a essa discussão de como fazer isso. Trazer as ideias aí que cada um tem, dentro da realidade aqui nossa, né, e começar a pensar nesse como. Então, fica esse convite para a gente poder marcar um encontro presencial. É criar o que a gente chama de cola coletiva, né? É o que a gente precisa. Então, muito obrigada mesmo, e que a gente esteja junto em vários momentos. Obrigadíssimo.